Gênesis 37, do 1 ao 11. Olha só que texto maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. E o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. E o tema da nossa reflexão hoje é conflitos na família. Conflitos na família, parte 1. Tá certo? Conflitos na família, parte 1. Olha só que coisa surpreendente. Esse é um texto maravilhoso, extraordinário, que fala a respeito dos sonhos de José, né? A gente ouve com muita regularidade, é comum falar desse texto fazendo menção dos sonhos de José, né? E é lícito. De fato, esse texto começa a introduzir a história de José e, sobretudo, a questão dos sonhos que ele tinha, sonhos que vieram da parte de Deus, sonhos que no tempo oportuno se concretizaram, né? E como Deus é maravilhoso, e apesar de Jacó e da sua família, Deus cumpriu a sua promessa. A gente sabe que esse é o modus operandi de Deus, né? Apesar de Abraão e Sara, apesar de Isaac e Rebeca, apesar de Jacó e a sua grande família, né? Com as suas idiosincrasias, né? Com os seus problemas, a palavra do Senhor se cumpriu, a sua promessa se concretizou, porque apesar de nós, né? Mas o foco nosso hoje não será os sonhos de José, como a gente está acostumado a ouvir, mas será os conflitos na família de Jacó. Por quê? Porque a gente se identifica com Jacó e com a sua família. Assim como com outros personagens da Escritura, a gente se identifica com eles, né? Eles são como que um protótipo, né, daquilo que nós vivemos também, né? Eles são um arquétipo, melhor dizendo, daquilo que a gente também vivencia ao longo da caminhada da nossa existência, né? E a família de Jacó vive conflitos fortes, conflitos que trazem suas consequências, e nós nos identificamos com Jacó e com a sua família, porque a nossa família também vivencia conflitos, né? E a família de Jacó, como a nossa, já tinha duas situações que eram comuns a todas as famílias. A questão da nossa pecaminosidade
e a questão também da disfuncionalidade da família. Né? A família de Jacó, como a nossa, era constituída por pecadores, né? A começar pelo Jacó. Então as nossas famílias carregam essa marca da pecaminosidade. Os maridos são pecadores, as mulheres são pecadoras, os filhos são pecadores, os sogros, as sogras, né? Os cunhados. Então nós carregamos essa marca da pecaminosidade, somos pecadores. E também da disfuncionalidade. Nossas famílias são disfuncionais, às vezes em grau maior, menor, em áreas distintas, diferentes, mas nós carregamos também a questão da disfuncionalidade. Então tem famílias, né, que viveram uma situação de divórcio, de separação, tem famílias que viveram um luto, tem famílias que viveram a questão da orfandade, né? Existem pais órfãos, existem melhor filhos órfãos de pai e de mãe que faleceram, e existem filhos órfãos de pai e mães vivos também. Então tudo isso, essa coisa toda misturada, carrega um peso muito grande de disfuncionalidade das nossas famílias. E algumas famílias são por demais disfuncionais, né? Extremamente disfuncionais, disfuncionais ao extremo. Né? As nossas em graus distintos e diferentes de disfuncionalidade, né? E em áreas diferentes às vezes, mas também carregamos disfuncionalidades nas nossas famílias. Agora você imagina a família de Jacó. Imagina a família de Jacó, um homem casado com 2 mulheres, com 2 concubinas e com 12 filhos. E uma filha, que é a Diná, que não entra na conta aí, mas ela faz parte da família. Então você imagina se as nossas famílias, a minha, por exemplo, 2 filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, apenas 2 filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, já lidamos com a nossa pecaminosidade e já temos que lidar com a nossa disfuncionalidade. Imagina a família de Jacó, um marido, 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos, né? Além da Diná. E esses 12 filhos, na seguinte configuração, né? 6 filhos de Lia, mais a Diná, 2 filhos de Raquel, 2 filhos de Bila e 2 filhos de Zilpa. Você imagina que situação era essa? Então é óbvio, né, que numa família como a de Jacó, é óbvio que os conflitos seriam inevitáveis. Eles haveriam de aparecer, como a gente está vendo aqui, especificamente nesse texto, e assim acontece nas nossas famílias também. Né? Nossas famílias vivenciam conflitos como a família de Jacó. E a família de Jacó, além disso que eu disse, da pecaminosidade e da disfuncionalidade, ela tem 3 elementos aqui que vão aparecer hoje no texto que eu queria compartilhar com você, que vão ser resultado disso tudo, ou que vão alimentar mais ainda isso tudo, né? Que são resultado da pecaminosidade, da disfuncionalidade dessa família, ou que mais que isso alimenta mais ainda essa pecaminosidade e essa disfuncionalidade. Então 3 coisas que vão aparecer aqui: a insensibilidade, né, a imaturidade e a inveja. Esses 3 elementos que nós vamos ter que lidar a partir da família de Jacó e que talvez pode ser o grande desafio da minha e da sua família. E nós vamos pedir a Deus a graça para poder superar isso em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós pedimos a Deus que nos dê a graça de superar, né, dentro da nossa família, a insensibilidade. E aqui na família de Jacó, a insensibilidade entra na família através do pai. Através do pai. Não é através do filho caçula, não é através do filho mais velho, não é por meio dos irmãos, é através do pai. É o Jacó que espelha para nós aqui nesse texto a insensibilidade. Jacó não era um bom pai, ele era um bom pai. Jacó amava seu filho, o texto diz que ele amava José, assim como amava os outros também, né? Ele amava os seus filhos. Jacó chega a repreender José, como está dito aqui no texto. Vocês observaram que nós lemos que a certa altura ele corrige, né? O verso 10 diz que ele repreende José quando José fala do sonho. Então ele ama os filhos, ele ama José, ele repreende José. E o verso 11 fala uma coisa muito interessante. Jacó era um bom pai, ele guardou no coração, ele pensou consigo mesmo a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. A gente sempre lembra de Maria no Novo Testamento,
que o Novo Testamento faz questão de dizer, em algumas situações entre ela e Jesus, diz que ela guardava aquelas coisas no coração. Então observa, Jacó não era um mau pai, ele era um bom pai. Jacó sim tinha qualidades, amava os filhos, amava José, repreendeu José na hora que ele entendeu que era necessário, guardava, considerava coisas no seu coração, mas ele agiu com insensibilidade em relação aos seus filhos, né? O texto vai dizer que ele amava mais a José que os outros filhos. Isso é um problema grave. E por causa de amar mais, ele fez uma túnica talar, uma túnica que pode ser de várias cores ou ornamentada de uma forma especial, uma túnica que sinalizava a preferência dele por José e que sinalizava que talvez ele quisesse que José fosse o líder, né, entre os seus irmãos, e isso causou muito problema. Então Jacó foi insensível nesse sentido, porque ele estava criando, atiçando conflito no meio da sua casa, entre os seus filhos, no meio da sua família. Ainda que sem intenção, ou quem sabe com intenção, não importa, e isso era um sinal de profunda insensibilidade. Porque quando os irmãos viram, perceberam claramente, como diz o texto, que o pai amava mais a José que os seus irmãos, e isso gerou muito problema no seio daquela família. Óbvio que nós não conseguimos amar os filhos de maneira igual. Nós podemos amar os filhos de maneira diferente, porque os nossos filhos são diferentes. Eles têm linguagens de amor, nós sabemos, diferentes. Então é claro que nós podemos criar... Opa! Tivemos uma pequena pausa, estamos voltando. Se fizermos isso, vamos criar conflito dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Podemos amar diferente, mas não podemos amar mais um filho do que os outros. Então Jacó foi insensível nesse sentido, de mostrar preferência por um dos filhos em detrimento dos demais. Também ele foi insensível, no texto parece nos mostrar que ele acolheu uma atitude que não era muito legal de José, né, de delatar os irmãos. O texto diz, no começo já do texto, no versículo de número 2, no final do 2, que ele trazia más notícias dos irmãos. Ele saía para pastorear com os filhos de Bila e de Zilpa. Ele era muito jovem, 17 anos, e ele trazia más notícias para o pai. Parece que a iniciativa era de José. Mas lá na frente, depois, quando você lê a semana que vem comigo, verso 14, você vai ver que o próprio Jacó pede que o filho traga relato a respeito dos irmãos. Ora, se você conhece essa situação de seus filhos, não é ideal que você peça para esse filho ficar trazendo relatório dos irmãos, não é? Então, Jacó é insensível em relação a essa diferença que ele faz entre os filhos e alimentar essa atitude de José de ficar delatando os irmãos, sendo que há uma situação de conflito entre eles, né? Há uma situação perigosa ali na relação entre José e os seus irmãos. Então, infelizmente, Jacó, sendo um bom pai que ama, que repreende, que considera as coisas, guarda no coração a respeito das coisas dos seus filhos, mas ele também mostra insensibilidade ao fazer diferença entre José e os irmãos e a alimentar essa postura de José que parece não ser muito positiva, de ficar delatando os seus irmãos. E mais que isso, ele não faz mediação do conflito que existe entre os filhos, né? Ele não consegue fazer a mediação, ele não consegue dar uma direção. Ele sabe que está acontecendo um conflito entre José e os irmãos e ele não consegue mediar essa situação. Ele considera aquilo que José diz no coração, mas ele não tem a capacidade de tomar uma iniciativa, né, para que algo mais grave não aconteça. E esse algo grave vai acontecer. Não hoje, a semana que vem nós vamos falar. Os irmãos querem matar José e só não o matam, né, porque alguma coisa vem ao coração e eles resolvem jogar ele numa cisterna e depois vendê-lo, né? Mas veja bem o cenário, né? Os irmãos querem matar José. A situação chega a esse ponto de um irmão atentar contra a vida do outro, né? Dos irmãos atentarem contra a vida do José. Então observe só, né? Conflitos na família surgem muitas vezes não só por causa da nossa pecaminosidade, por causa da disfuncionalidade das nossas famílias, mas porque muitas vezes há insensibilidade, né? E no caso aqui a insensibilidade veio por meio de Jacó.
né? Será que os conflitos na minha família e na sua, né, não estão sendo aguçados, né? Não estão conseguindo ser direcionados, mediados por causa da nossa falta de sensibilidade, né? Por causa da nossa falta de sensibilidade, de estar mostrando preferência por um membro da família em detrimento do outro, ou porque nós estamos alimentando uma atitude que não é positiva em algum membro da família, como foi o caso de Jacó em relação a José. Será que nós não estamos conseguindo encontrar um caminho de mediação, né? Ou até mesmo deixarmos de alimentar conflitos na nossa família, porque nós estamos sendo insensíveis, como parece-nos que aqui foi o caso de Jacó? Então, nessa noite nós queremos pedir a Deus: Senhor, nos dê a graça de superar a nossa insensibilidade, olhando para a história de José, de Jacó, da família de Jacó, olhando para essa deslizada de Jacó em relação aos seus filhos, que o Senhor nos ajude a olhar para nós mesmos, que o Senhor nos ajude a identificar se não está acontecendo conosco essa insensibilidade que acometeu Jacó e que trouxe prejuízo na relação entre os seus filhos, José e seus irmãos. Né? Será que nós não estamos sendo insensíveis? Que o Senhor nos ajude a perceber a nossa insensibilidade e que nos ajude a superar a insensibilidade em nome de Jesus, como pai, como mãe, né, como irmão mais velho. Que o Senhor nos ajude. Se houver insensibilidade, que o Senhor nos ajude, para que nós não alimentemos uma situação de conflito entre os nossos filhos, entre os nossos parentes, para que a gente não permita, né, que isso traga desavenças, traga maiores transtornos por seio da nossa família. Que a gente discirna se nós estamos fazendo diferença entre os filhos, se nós estamos alimentando atitudes que não são positivas na vida daquele filho que nós temos preferência, com o qual nós identificamos mais. Que o Senhor nos ajude a encontrar um caminho de mediação, com sabedoria, no conflito que porventura esteja ocorrendo dentro da nossa casa, entre os nossos filhos, entre os nossos familiares. Que Deus nos dê essa graça de superar a insensibilidade em nome de Jesus. Eu quero abrir um parênteses e dizer que nós não estamos apontando o dedo para Jacó, não. Nós estamos nos identificando com ele. Porque assim como Jacó, sendo um bom pai, que ama, que repreende, que considera as coisas no coração, errou em relação aos seus filhos, nós também estamos sujeitos a errar e talvez estejamos errando exatamente nisso. Então nós olhamos para ele, não para apontar o dedo, não para julgar Jacó, mas para dizer: Senhor, nos ajuda a olhar para esse erro e ajuda-nos a não cometer o mesmo erro que Jacó cometeu. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 15:4 que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, perseverança e consolação que vem da Escritura nós tenhamos esperança. Esperança de que, olhando para aquilo que aconteceu, olhando o erro dele, nós possamos não cair no mesmo erro, possamos ter a oportunidade de agir diferente no nome de Jesus. Então, que Deus nos ajude a superar a insensibilidade que promove conflitos no seio da nossa família, que não consegue mediar os conflitos que existem entre os nossos membros da nossa família. Segunda questão, não é só a insensibilidade, mas a imaturidade. E a imaturidade está exemplificada na vida de José. José é um menino bom, é um menino de Deus. José é um adolescente, ele está com 17 anos. Ele tem uma boa disposição. Ele vai pastorear os rebanhos com seus irmãos. O texto diz que ele vai com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Com quem especificamente ele vai? Ele vai com Dan e Naftali. Ele vai com Gade e com Azer. Né? Ele é um menino bem, com boa disposição. Né? Ele é um menino que foi escolhido por Deus para ter sonhos que vieram de Deus e que no tempo oportuno vão se cumprir esses sonhos. Então nós não estamos apontando e julgando José, mas estamos nos identificando com ele, né? Mesmo sendo um menino com boa disposição, obediente ao seu pai, né? Que recebeu os sonhos de Deus, ele era imaturo. Ele era imaturo, como, claro, qualquer adolescente, né? Com 14, 15, 16, 17 anos, e hoje a adolescência vai, dizem os especialistas, até 20 e poucos anos. Ele tinha imaturidade. Isso é natural que aconteça. Então, nós vemos isso na vida de José.
a sua imaturidade, não no sentido apenas de ficar delatando os irmãos, algo que foi acolhido pelo seu pai e alimentado pelo pai, né? Mas a situação dele contar os sonhos para os seus irmãos, né? O texto diz que ele, sabendo aquele cenário de indisposição que os irmãos estavam tendo com ele, né? Nem conseguiam falar com ele amigavelmente, e o texto da Escritura diz que ele conta o sonho para os irmãos. Os irmãos já estavam dispostos com ele, né? Já estavam com uma indisposição com ele. E o versículo 5 diz que ele teve um sonho e relatou para os irmãos. E por causa desse sonho, os irmãos o odiaram ainda mais. Já tinham ódio, já tinham rejeição, já tinham uma indisposição com ele. E depois de ouvir o sonho, odiaram ainda mais. E aí o que acontece? Ele conta o sonho dos feixes, né? Que eles estavam colhendo feixes. E o feixe dele se levanta, fica de pé, e os feixes dos irmãos se inclinam diante do feixe dele, e os irmãos ficam doidos, né? Versículo 8 diz, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai ser o Senhor sobre nós? E por causa disso, né, o odiaram ainda mais por causa do seu sonho e por causa das suas palavras. Então, a gente nota em José esse menino bom, esse menino com uma boa disposição, esse menino de Deus, que vai carregar sonhos de Deus, que vai receber dom de Deus para interpretar sonhos, que vai se tornar ainda lá na frente o cumprimento da vontade de Deus, né, como um governador no Egito, mas aqui ele é imaturo ainda, né, e ele fala com quem ele não deveria falar, ele fala o que não deveria falar, né, e ele não se segura, parece que ele tem um certo ímpeto, e depois ele ainda conta um segundo sonho. Ele fala, eu tive um outro sonho ainda. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Aí, meu Deus, ou seja, o pai, a mãe e vocês também vão se curvar diante de mim. Esse sonho era de Deus? Era. Eles haveriam de se cumprir? Sim. Ele receberia dons além desse sonho? Sim. Ele se tornaria de fato aquilo que ele sonhou? Sim. Mas ele não deveria dizer isso aos irmãos. Ele não deveria dizer isso aos irmãos, porque isso ia promover muito mais ódio, muito mais uma situação incontrolável na relação dele com os irmãos. Então, olha só que coisa. Muitas vezes a nossa família é atingida, os conflitos na nossa casa, na nossa família, vêm por conta da insensibilidade, mas muitas vezes vem por conta da imaturidade. E no caso aqui a imaturidade era de José, um menino bom, um menino com boa disposição, um menino de Deus, que teve sonhos de Deus, que recebeu depois dons de Deus, mas que aqui ainda não tinha ainda a estrutura para lidar com tudo isso, e ele foi imaturo, falando com quem não deveria falar, falando coisas que talvez ele deveria guardar ou deveria compartilhar apenas com seu pai, e isso gera um motivo de conflito grandioso, entre ele e seus irmãos. Os irmãos já o odiavam, os irmãos já não falavam amigavelmente com ele, e a partir disso odiaram ele ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. E lá na frente, semana que vem nós vamos ver que eles resolvem matá-lo. Quando vê ele de longe, diz, lá vem aquele sonhador, e resolvem matá-lo. Veja que situação estava o conflito, a que ponto chegou o conflito na família de Jacó. Então, nós precisamos pedir graça de Deus para superar a insensibilidade e pedir graça de Deus para lidar com a imaturidade. Com a imaturidade dos nossos filhos, com a imaturidade do nosso cônjuge, do nosso marido, da nossa esposa, porque às vezes nós agimos com imaturidade em várias situações da nossa família, e isso gera conflitos, isso traz dor, isso traz prejuízos, isso traz muitas vezes feridas, e nós precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-nos a graça de lidar com a imaturidade, de direcionar, de aconselhar, de orar, de buscar orientação da sua palavra, para que nós possamos direcionar e conduzir aquele que está agindo de maneira imatura, a um nível que lhe é pertinente, de maturidade. Então, José aqui é um adolescente, mas quantos maridos ainda agem com imaturidade? Maridos que são casados e agem como se fossem jovens solteiros. Ele casou, ele mudou a sua condição lá no documento, Agora ele é um homem casado, talvez até um pai de família, mas quer viver como se fosse um solteiro.
né? Quer viver como se fosse um jovem, a sua vida lá atrás. Não, ele agora é casado, ele precisa agir de outra forma, ele tem que ter outra atitude, outra resposta às situações da vida. Então nós temos, não só os adolescentes têm imaturidade, nós temos ainda áreas às vezes de imaturidade. E nós pedimos a Deus, Senhor, nos ajude, né, a vencer, a superar a nossa insensibilidade, mas também, né, a lidar e a superar com a nossa imaturidade em nome de Jesus. Se eu estou sendo um marido imaturo, me ajude. Se eu estou sendo uma esposa imatura, se eu estou sendo um filho que deveria já ter um outro nível, um outro grau de maturidade, não estou tendo, me ajude a identificar, me ajude, Pai, a buscar no Senhor, né, aquilo que é necessário e apropriado para mim nessa fase da minha vida, em nome de Jesus. Se eu estou sendo um cristão imaturo, a palavra de Deus fala sobre isso. Paulo diz aos Efésios que foram dados dons da igreja, né, de apóstolo, profetas, evangelista, pastor e mestre, para que o povo de Deus seja equipado, né, para viver de uma maneira diferenciada, né, e deixar a imaturidade, deixar a postura de criança, de menino, levado pelo vento de doutrina para lá e para cá, para nós atingirmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então que Deus nos ajude, né, a tratarmos desta área quando lidarmos com os conflitos na nossa família. Que Deus nos ajude, pela sua graça, a superar a nossa insensibilidade, como aconteceu com Jacó, e que Deus nos ajude a lidar e superar com a imaturidade, como nós vemos aqui na vida de José, em nome de Jesus. E também há um último elemento que a gente precisa enfrentar, além da insensibilidade, além da imaturidade, a inveja. E a inveja está presente, gerando um conflito, alimentando, né, e exacerbando esse conflito por causa dos filhos de Jacó, os irmãos de José. O texto diz, quando eles viram aquela falta de sensibilidade do seu pai, demonstrando preferência por José, né, alimentando a atitude equivocada de José de ficar delatando os irmãos, né, de não conseguir ter um posicionamento, de mediar aquele conflito. O texto diz que eles perceberam tudo isso. Verso 4 diz, vendo, pois os irmãos que o pai amava mais, amava mais a José que todos os outros, odiaram ainda mais, né, e já não podiam falar a ele pacificamente. Veja, a insensibilidade do pai alimenta o ódio dos irmãos pelo caçula. E aí o texto vai dizer, no versículo de número 8, no final, né, que eles odiaram ainda mais por causa do seu sonho e das suas palavras. Mas aí o versículo 11 diz, os irmãos tinham ciúme, tinham inveja de José, certo? E o Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 7, verso 9, onde Estevão está fazendo a sua defesa diante do Sinédrio, ele diz, com todas as letras, né, que os patriarcas, né, que os irmãos entregaram José por causa da inveja, né? Atos 7, 9 diz, os patriarcas, né, invejosos de José, venderam ele para o Egito, mas Deus era com ele. Então, essa questão da inveja, né, no seio da família, entre irmãos, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é um desconhecido, não, entre irmãos, dentro da mesma casa, dentro da mesma família, né, a inveja. Então veja que desafio num conflito em família: insensibilidade, imaturidade, inveja. Os irmãos de José tinham inveja dele, né, por causa da preferência que o pai lhe dava, por causa dos sonhos que ele contava, das palavras que ele compartilhava ali com os irmãos. Aquilo gerou um ambiente de ódio, né, de rompimento de comunicação. Eles não conseguiam falar com ele amigavelmente, né, de afeto também, rompeu o afeto, rompeu a comunicação, gerou ódio e alimentou, né, no coração desses filhos o desejo de morte. Eles intentaram matar José. E não fizeram, lançaram num poço e depois o venderam, né, para tirar lucro em cima daquela situação. Então veja que situação difícil. Que Deus nos ajude para que no meio dos conflitos que a nossa família vivencia, porque a nossa família também tem a marca da pecaminosidade, também tem a marca da disfuncionalidade, todas as famílias têm,
Que Deus nos ajude a identificar, né, a enfrentar, né, e a superar insensibilidades, imaturidades e inveja. Se isso estiver acontecendo, e pode acontecer, porque acontece com humanos e nós somos humanos, se porventura você identifica uma raizinha de inveja no seu coração em relação ao seu irmão, em relação ao seu cunhado, em relação à sua cunhada, a alguém da sua família, em relação a qualquer pessoa, vá diante de Deus, coloque isso e peça para o Senhor tratar isso no seu coração em nome de Jesus, para que isso não promova ódio, não promova rompimentos e não promova tragédias em nome de Jesus. E se isso estiver acontecendo com alguém em relação a você, vamos orar por essa pessoa, vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos pedir que o Senhor trate no coração desta pessoa, da sua família, que está contaminada pela inveja, como aconteceu com os irmãos de José. Então é muito importante que a gente identifique isso, que Deus nos dê a graça de identificar, que Deus nos dê a graça de tratar e que Deus nos dê a graça de vencer isso em nome de Jesus. Olha, a inveja é algo sério. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que os irmãos de José o venderam para a caravana de ismaelitas, né? Foi por inveja que Saul tentou por várias vezes matar Davi, você sabe disso. Foi por inveja que os fariseus, os líderes religiosos de Israel, entregaram Jesus à crucificação, né? E excitaram a multidão a pedir a crucificação de Jesus. Então a inveja é algo terrível, terrível, terrível. E ela não está manifestando tão somente lá longe. Não, ela pode estar se manifestando no seio da nossa família também, entre irmãos, entre parentes. E nós precisamos da graça de Deus para identificar em nós e pedir que o Senhor nos livre desse mal em nome de Jesus, ou identificar em outra pessoa em relação a nós e pedimos que Deus, na sua misericórdia, converta o coração, limpe, arranque esse mal pela raiz no nome de Jesus e para a sua glória, não é? Então, conflitos na família existiu desde que o pecado entrou, por causa da pecaminosidade, por causa da disfuncionalidade, mas também muitas vezes por causa de coisas pontuais, como a insensibilidade, como a imaturidade, como a inveja, como nós estamos vendo hoje na família de Jacó. E aí você vai falar assim, mas pastor, peraí, Deus não cumpriu a sua promessa? Sim, cumpriu. José não sonhou sonhos de Deus? Sim, sonhou sonhos de Deus. E ele não recebeu o dom de interpretar esses sonhos? Sim, recebeu. Ele se tornou governador do Egito? Sim. Os irmãos dele depois não se reconciliaram com ele? Sim. Tudo isso aconteceu porque Deus faz as coisas por nós, você sabe, em nós, por meio de nós e apesar de nós. Apesar de nós. É isso que nós vemos na Escritura inteira. Agora, isso foi escrito para nossa advertência, como diz o apóstolo Paulo, para o nosso ensino. Para que a gente, identificando insensibilidade em nós, nós queiramos superá-la em nome de Jesus. A gente identificando, eu e você identificando imaturidade em nós ou em qualquer membro da nossa família, nós queiramos superá-la em nome de Jesus. A gente identificando inveja entre nós, nós queiramos vencê-la em nome de Jesus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E também, diz Paulo, para a nossa advertência, para que a gente, olhando para isso, nós não venhamos a julgar, né, apontar o dedo para Jacó, para José e para os seus irmãos, mas nós nos identifiquemos com eles. E a gente saiba que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus faz as coisas por nós, em nós, por meio de nós e apesar de nós. Foi apesar de Jacó e da sua grande família que Deus fez tudo o que fez, porque Deus é fiel, né? Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Agora, a gente olha para esse texto e a gente não pode se acomodar e dizer, não, Jacó foi insensível e Deus agiu mesmo assim. Ah, não, José foi imaturo, mas Deus agiu mesmo assim. Ah, não, os irmãos de José foram invejosos, mas no final deu tudo certo, Deus agiu mesmo assim. Não, isso está escrito, é para que a gente olhe para isso e aprenda com isso. E não repita os erros do passado, para que nós tenhamos oportunidade de agir diferente, para que a gente se enxergue, para que a gente tome consciência
de que muitas vezes a insensibilidade, a imaturidade e a inveja são os elementos que estão promovendo maior desgraça, maior conflito dentro da nossa família. E a Escritura está nos ensinando para que nós possamos agir de uma forma diferente, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.